Olá, querido aluno inaciano, querido aluno do Colégio Santo Inácio. Estou aqui eu, professor Lucas Oliveira, Lucas Costa, para ministrar essa aula de ensino religioso para você. Então, te acolho com uma grande alegria. Estamos aqui juntos para as nossas atividades remotas do Colégio Santo Inácio. Bora nessa? Vamos comigo? Vamos lá, vamos lá. Seguinte, pessoal, mais uma vez, né, ensino religioso, eu, professor Lucas Costa, e eu falei no slide anterior que são as atividades remotas do Colégio Santo Inácio. Sim, né, Colégio Santo Inácio. E o tema da aula de hoje é exatamente ele. Ele, Santo Inácio de Loyola, Santo Inácio de Loyola, o rapaz, né? Este rapaz, este homem que dá nome ao nosso colégio. Com que alegria hoje a gente conhecer um pouco mais dessa história, a gente mergulhar um pouco mais nessa história. E vamos lá, vamos para essa nossa querida aula. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá para algumas informações iniciais. Começando pelo nome dele, que era Inigo. Não sei exatamente como é que se pronuncia aí do espanhol, Santo Inácio, né? Espanhol. Ele nasce em 1491 e ele nasce no Castelo de Loyola, que é a cidade em que ele vive durante um bom tempo, né? E é onde ele nasce. Então, nasce num castelo. Então, ele é filho de uma família cristã de nobreza rural. Então, ele nasce assim, né? Numa boa condição de vida. E olha que informação interessante, ele é o caçula de 13 filhos. 13 filhos. Se você tem irmão, irmã aí, né? Acredito eu que você não tem 12 irmãos. Pois é, pois nosso querido amigo Inácio, ou Inigo, ele tinha 13 irmãos. 13 filhos, né? Na verdade, ele tinha 12 irmãos. Ele era o 13º filho. Família numerosa, hein? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o contexto daquela época. A gente, muitos anos antes, tinha vivido, nós como humanidade, história da humanidade, a Idade Média. A gente perceber, eu coloquei as datas, os marcos da Idade Média, ela vai de 476 até 1453, ou seja, foram quase 1000 anos de Idade Média. E, por volta ali de 1453, começa-se a Idade Moderna, que é o momento histórico que Santo Inácio vem ao mundo, certo? Vamos entender um pouquinho esse contexto. A gente viu no slide passado que ele nasceu em 1491. No ano seguinte, o Cristóvão Colombo, que é um espanhol também, né, ele chega à América. E, anos depois, o Pedro Álvares Cabral, português, chega ao Brasil. Então, a gente está nesse contexto aí, no começo da Idade Moderna, muitos conflitos, muitas guerras, a gente vai ver já já aí também relacionado a isso, e havia uma expansão da Europa para a América. Eles começam a chegar aqui às terras americanas, seja a América Central, a América do Norte e também a América do Sul, onde está o Brasil. A gente vai ver lá na frente que isso tem algumas relações, tem algumas implicações relacionadas à vida de Santo Inácio. Bora lá? Vamos nessa? Continuando, né? Dos 15 aos 30 anos, mais ou menos, ele dedicou-se à formação, ao aprimoramento da cultura e a cavalaria. Santo Inácio gostava muito, né, de cavalgar, ele tinha essa questão das aventuras militares, a flor da pele, né? Ele, durante muitos e muitos anos, ele serviu aquelas pessoas ali da época por meio dessas aventuras militares. E em 1521 houve uma batalha na cidade onde ele estava, né, em que os franceses eles tentavam invadir a Espanha, né, a cidade específica que ele estava, e ele foi ferido por uma bala de canhão. Santo Inácio ele era muito corajoso, certo? Muito corajoso. Essa batalha aí, a história conta que o exército francês ele era muito maior, assim, muito, muito, muito maior. Mas mesmo assim, bravamente, Santo Inácio ele defende o seu povo, né? Ele estava lá num forte e ele foi ferido por uma bala de canhão. Eu fiz questão de colocar o canhão aí em negrito, né?
uma bala de canhão o feriu e machucou as duas pernas dele. Uma mais diretamente e a outra, né, caiu uma parte do muro na outra perna dele. Então, enfim, imagina aí como foi pesado essa situação. As duas pernas dele foram afetadas e ele começa uma recuperação. Só que quando ele começa essa recuperação, percebe-se, né, os médicos e tal, como eu falei, ele era de uma família nobre, né, de uma família rica, percebe-se que essas pernas não ficariam mais perfeitas. Ele ficaria manco para o resto da vida, Santo Inácio. O Inácio na época, né? E ele tinha muito essa questão das honras aqui desse mundo. Tinha muito essa questão das honras, né? Então, para um nobre, era muito feio, digamos assim, não era legal que um nobre fosse manco. Como seriam nas danças lá dos castelos e tal, uma pessoa manca, né? E ainda mais ele, que era um guerreiro, combatente, corajoso. Então ele não queria de jeito nenhum isso. E mesmo a família sendo contra, ele pede para quebrar de novo a perna dele, para que seja feita uma espécie de cirurgia, né, da época, para que a perna dele voltasse a ficar do jeito que era para ser, né, digamos assim, ficasse, entre aspas, perfeito. E foi isso que foi feito. Quebram de novo a perna dele, a sangue frio. Naquela época não tinha muita anestesia, não tinha a medicina que nós temos hoje. E isso faz com que ele quase morra, literalmente, né? Na biografia de Santo Inácio a gente vê isso. Ele chega às portas da morte, ele recebe os últimos sacramentos, a unção dos enfermos, recebe a Eucaristia, assim, todos pensavam que ele realmente ia falecer. E na noite do dia 28 para o dia 29 de junho, ele adormece, véspera da festa de São Pedro, que era um santo de devoção particular dele, e todo mundo achava que ele realmente já tinha falecido. Só que não, né? São Pedro aparece para ele em sonho, e ele começa a melhorar a partir daquela noite, a partir daquele dia 29 de junho. E aí ele vai, né? Passa por um longo processo aí de reabilitação. Durante o tempo que passou para se recuperar, ele leu bastante. Imagina aí, ele passou muitos e muitos, né, meses, dias aqui nessa cama. Então ele não tinha muito o que fazer. Às vezes os familiares iam lá, ele conversava, mas não tinha celular naquela época, né? Não tinha computador. Então ele acabou lendo muito, lendo muito. E ele gostava muito de livros de cavalaria, porque era o que era a grande paixão dele. Só que ele leu todos. Leu todos os livros que tinha lá na casa dele, que era uma casa grande assim, né? E ele termina de ler todos esses livros, mas não tinha mais o que ler, e aí tinha alguns livros religiosos. E aí ele começa a ler sobre a vida de Cristo, e ele lê uma coletânea da vida de alguns santos. E aí começa a despertar nele esse desejo. Ele começa a entender, né, como tinha em um dos textos aqui que eu pesquisava, ele compreende que a igreja também possui a sua milícia, que a igreja também precisa de cavaleiros, precisa de pessoas que combatam o bom combate. Então, ele começa a se despertar para isso. E ele começa a cultivar essas coisas. Ele lembra das honras e das glórias que ele queria e que ele tinha aqui na Terra, e começa a se abrir para uma possibilidade das honras e das glórias do céu. E aí, depois que ele se recupera, já recuperado e com um forte desejo de mudança em sua vida, ele decide, né, quando ele se recupera mesmo, quando as pernas dele realmente estão boas, né, ele fica curado, ele decide partir rumo a Jerusalém. E saindo de Loyola, ele segue em peregrinação até o Monte Serrat. No caminho, ele doa as suas roupas de fidalgo, algumas roupas bonitas, né, nobres, a um pobre, e ele passa a usar trajes muito simples, trajes muito rústicos. E aí ele faz uma oração perto de uma imagem de Nossa Senhora, e ele coloca lá, né, após passar uma noite de oração, a sua espada, né? É como se fosse a decisão ali mesmo, né, de Inácio, assim, eu vou ser um outro cavaleiro a partir de agora. E aí ele continua a sua jornada,
Depois ele começa, né, a viver um tempo como eremita, como um mendigo mesmo, assim, tipo, ele não tinha nada, não tinha ninguém, ele fica só passando algumas necessidades e reconhecendo a voz de Deus, reconhecendo que Deus lhe chamava, e ele vai escrevendo isso, e daí surgem os exercícios espirituais de Santo Inácio, que até hoje são muito utilizados, que até hoje está aí, enfim. Depois dessa experiência, ele segue uma longa peregrinação até Jerusalém. E ele permanece por um bom tempo, ele começa a evangelizar lá, e aí depois ele volta à Europa. Lá na Europa ele sofre perseguições, muita gente perseguindo ele, achando que ele não estava bem, que ele não fazia as coisas certas. E aí ele decide estudar mais, ele decide adentrar nesse mundo, ele vai estudar física, ele vai estudar filosofia, ele vai estudar teologia, ele vai estudar um monte de coisa. Como eu falei, ele tinha esse desejo aí pela leitura e ele gostava disso também. E aí ele vai estudar na França filosofia e teologia. E ele consegue agrupar, consegue algumas outras pessoas, e ele passa a chamar esses companheiros ou amigos no Senhor, e esse foi o primeiro esboço da Companhia de Jesus, que é a instituição que o Santo Inácio ele vai fundar, os jesuítas, como a gente conhece, né? Então, surge aí desse tempo dele lá na França. Em 1540, a Companhia de Jesus ela é aprovada pelo Papa Paulo III. Em 1549, essa companhia ela chega ao Brasil. Lembra que lá no primeiro slide a gente falava sobre isso, né? Então, em 1500, o Brasil, os portugueses chegam no Brasil, e em 1549, a Companhia de Jesus chega no Brasil. Então, a companhia que Santo Inácio funda vem aqui para o Brasil. E de apenas 6 jesuítas, aqueles 6 primeiros, lá em 1541, já em 1556, que é o ano que ele morre, né, que ele falece, já tinham mais de 10 mil. De 6, em 15 anos, passou de 6 para 10 mil pessoas. Né? Quando o Santo Inácio ele morre, os jesuítas eles já estavam espalhados por vários locais, né, por toda a Europa, também na Índia e também aqui no Brasil já, né? Já tinham chegado aqui ao Brasil, já que eles chegaram em 49 e o Santo Inácio ele vai falecer em 56. Eles fundam colégios, universidades, por onde haviam sido enviados em missão. A missão dos jesuítas tem muito a ver com a educação. Então, os colégios e as universidades, elas surgem daí. Eu falei aí dos jesuítas aqui no Brasil, né? O primeiro mapa do Brasil, assim, mapa mesmo assim, cartográfico, ele vem dos jesuítas, né? Então, realmente, assim, na nossa educação, na cultura do nosso povo, os jesuítas e o nosso colégio, de uma certa maneira, eles são realmente os pioneiros, né? Os jesuítas são os pioneiros e nós, de alguma maneira, fazemos parte dessa história. Então, aqui no Brasil, eles foram responsáveis pela alfabetização do povo, enfim. Nos dias atuais, hoje em dia, tem cerca de 18 mil membros. Então, aqueles 6 primeiros que começaram lá em 1541, hoje são cerca de 18 mil membros e está em 157 países. Galera, é muito país, né? Impressionante. Então, a obra, né, de um homem, né, que chega aí aos confins do universo, literalmente. Eu peguei aqui, a gente já está pertinho de concluir a nossa aula, eu peguei esse trecho, esse tweet do Papa Francisco, comemorando o dia de Santo Inácio do ano passado, de 2019. Ele falava aqui no dia 31 de julho de 2019, Santo Inácio de Loyola, que hoje recordamos, quando era um jovem soldado, pensava na própria glória, na glória de ser um nobre, de ser um soldado, de ser um general, nas glórias, na sua própria glória, na glória aqui da terra. Depois, em vez disso, foi atraído pela glória de Deus, que deu sentido à sua vida, que deu sentido à sua vida. Então, tá aí um tweet do Papa Francisco falando sobre Santo Inácio. O Papa Francisco, ele é também um jesuíta, né? Ele é também um jesuíta, assim como o nosso querido Padre Eugênio, grande Padre Eugênio.
Pessoal, coloquei aqui uma tarefinha de casa para vocês pesquisarem mais sobre a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola e que, graças a Deus, existe, senão o nosso colégio não existiria. É o Santo Inácio, que já aqui está em Fortaleza há 60 anos, como está aqui embaixo, ó, formando gerações, né? 60 anos do Colégio Santo Inácio, que nós comemoramos esse ano. Ele começa com o Santo Inácio, começa com a Companhia de Jesus, que vem aqui para o Brasil. Falei um pouquinho sobre isso, mas eu quero que vocês pesquisem mais, aprofundem mais sobre isso, certo? Então, é a tarefa de casa de vocês, né? Para casa. E, para concluir, vamos rezar juntos a oração de Santo Inácio? A oração de Santo Inácio, ela, durante muitos momentos aí na capela, antes de alguns encontros, a gente reza, a gente canta a oração de Santo Inácio. Eu sei que muitos de vocês sabem, conhecem, compreendem a oração de Santo Inácio. E eu queria que vocês rezassem junto comigo essa oração, pedindo para esse cara que viveu há mais de 500 anos atrás, que de alguma maneira muda a história da humanidade, que de alguma maneira interfere hoje no que nós vivemos, no nosso colégio, no meu caso, na minha profissão, e que a gente peça a intercessão dele pelas dificuldades e pelos desafios que nós vivenciamos na nossa vida. Santo Inácio, você viu aí, eu contei um pouquinho da história dele, né? Tem livros e livros escritos sobre isso. Você provavelmente já escutou alguma parte dessa história, se você já estuda aqui no colégio há mais tempo. Então, ele passou por muitas dificuldades, mas soube fazer o que é certo, soube fazer o que era o seu chamado, que era o seu chamado. Então, é isso. Vamos juntos rezar a oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Eu tentei até ler aí no ritmo, digamos assim, da música, que nós cantamos tantas vezes lá no colégio. Então, que essa imagem, que esse ícone que está aqui no meio da nossa tela, que representa o Santo Inácio, ele possa nos ajudar e nos lembrar a caminhar para aquilo que é certo, a caminhar para aquilo que nós fomos criados para ser, certo? Então, que Santo Inácio de Loyola, ele rogue por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Pode ser uma pequena frase que nós podemos falar durante o nosso dia, durante a nossa semana, várias e várias vezes, de maneira especial, aí perto desse 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola. Tudo bom? Amém, pessoal. Pois muito obrigado pela atenção de vocês. Deus nos abençoe e até breve, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.